Olá, minha gente. Olha, voltando aí com algumas atualizações aí, sobretudo em questões políticas, estamos vivendo um grande debate aí, uma grande celeuma, afinal de contas, qual é a competência do Supremo Tribunal Federal? Ele pode, enfim, através de uma reclamação, acolher e modificar fatos e provas de julgamentos da Justiça do Trabalho. Vamos lembrar que o artigo 114 da Constituição Federal vai estabelecer a competência da Justiça do Trabalho. É competente a Justiça do Trabalho para julgar, dentre outros, ações que envolvam relações de trabalho, relações de emprego, etc, etc, etc e tal. Então, a reforma trabalhista de 2004, a emenda constitucional 45 de 2004, ampliou bastante a competência da Justiça do Trabalho. Ou seja, com isso, define de forma muito mais clara e muito mais abrangente que compete à Justiça do Trabalho, por exemplo, julgar a questão do vínculo de emprego. Mas o que está efetivamente acontecendo, com muitas críticas da magistratura trabalhista, nós de advogados, nós de também professores da área, e em relação aos posicionamentos ou julgamentos e as declarações também dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eles têm recebido reclamações, que inclusive é um recurso assim, que nem é muito adequado, para aferir, avaliar matérias probatórias. Exemplo, a questão da competência para julgar se uma determinada relação ela é de emprego ou se ela é de PJ, de pessoa jurídica. A gente sabe que a reforma de 2017, a Lei 13.467, que modificou a CLT, ela trouxe aí a possibilidade da pejotização. E hoje, algumas empresas, não vamos dizer todas, mas muitas delas, estão excluindo do seu quadro os empregados e trazendo empregados com uma condição de empregado, mas sob a égide de pessoa jurídica, a gente chama de PJ ou pejotização. Muito bem, e a Justiça do Trabalho, dentro da sua competência e dentro da aferição daqueles requisitos que efetivamente caracterizam o vínculo de emprego, vem avaliando o conjunto de cada caso especificamente, entendendo, reconhecendo a presença dos requisitos da relação de emprego, que são mais ou menos 5. Dentre eles, a questão da subordinação jurídica e da pessoalidade, que são elementos assim bem importantes, dentre outros, requisitos importantes para configurar a relação de emprego. Para além disso, há também o artigo 9º da CLT, em vigor, que não foi alterado, que materializa aí aquele grande princípio muito importante da primazia da realidade. É aquele princípio que a gente diz assim, olha, no direito do trabalho não é jogo de bicho, não vale o que está escrito, mas vale, na verdade, os fatos e a realidade, afastando-se com isso algumas cláusulas meramente formais ou o contrato como um todo. Nesse caso da pejotização, a Justiça do Trabalho afasta essa condição, ou seja, essa condição contratual de PJ como um todo, reconhecendo-se o vínculo de emprego e determinando o pagamento das parcelas que efetivamente sejam relacionadas a uma condição de empregado. Salário, férias, 13º, recolhimento de fundo de garantia, de previdência social, jornada de trabalho, entre outros. Então, essa é a grande celeuma. Qual é o maior problema? É uma competência da Justiça do Trabalho. E o Supremo Tribunal Federal, como nós sabemos, ele é um guardião da Constituição. Ele não é guardião da CLT, ele é guardião da Constituição. E sem contar nessa história toda que a própria Lei 13.467, ela tem mais de 40 ações diretas de inconstitucionalidade aí para ser julgada no Supremo. Dentre elas, mas já foi julgada e reconheceu a constitucionalidade da terceirização ampla e restrita. Bom, então, com relação à pejotização, nós temos um grande problema. Enquanto a magistratura do trabalho entende em muitas situações que não se trata de empresa, que não se trata de PJ, que não se trata de uma pessoa jurídica,
mas sim de uma verdadeira condição de empregado. As empresas recorrem, chega até o Supremo, porque ela sabe fazer isso acontecer, e lá o Supremo vem entendendo que, pela reforma, pela modificação total,